Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aulinha. Essa semana eu dividi o conteúdo em 3 aulas, tá? Então vamos lá, começar com essa daqui logo. Equilíbrio de uma partícula e resultante das forças. Vou trazer aqui uma animaçãozinha para ajudar a entender isso aqui, beleza? Olha só, nós temos aqui um carrinho e vamos brincar de cabo de guerra. Lembra lá o seguinte, primeira lei de Newton que a gente viu na aula passada, princípio da inércia. Se um corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso até que uma força atue sobre ele. Então, olha só, nós temos aqui o carrinho, está em repouso, beleza? Vamos colocar, peraí, deixa eu ligar isso aqui. Tá. Coloca o bonequinho lá para atuar sobre ele, carrinho entra em movimento, ó, beleza? Coloca outro bonequinho aqui, mais um. Olha lá, a soma das forças, hein? Tá dando 50 para a esquerda. Vamos tirar esse carinha daqui. Olha lá, ó. Soma das forças 0 a 0. O que acontece com o carrinho? Continua. Qual é a velocidade dele? Olha lá, ó. Vamos ver se ainda dá tempo de parar aqui. Opa. Observa que quando mesmo depois de eu colocar o bonequinho aqui, ó, ele continua indo para aquele lado lá. Apesar da força lá, a soma das forças ser 0, o bonequinho não foi capaz de parar, porque, olha só, lembra lá o que fala a lei de Newton? Se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso, tá? Se ele está em movimento uniforme, retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer assim. Então, olha só, de novo, ó, os dois fazendo força, está em equilíbrio. Então, ó, 50 para a direita, 50 para a esquerda, a soma das forças dá 0, beleza? Então ele está em repouso. O que acontece quando eu tiro o bonequinho? Que ele lá alcançou a velocidade, deixa a velocidade estabilizar, ó. Botei os 50, mesmo assim, ó, ele não parou. Por quê? Manteve o equilíbrio. Ele só vai alterar a velocidade se a soma das forças for diferente de 0. De novo, vamos lá, ó. Tira esse bonequinho. Ó, vou tirar esse. Agora ele está em movimento, olha que a velocidade está variando. A velocidade não é constante. Quando eu coloco outro bonequinho, a velocidade é constante, mas ele não para. Por quê? Porque o resultante das forças era 0. Então, ó, ele vai estar em equilíbrio. O corpo está em equilíbrio quando a resultante das forças que atuam sobre ele é 0. Olha, aqui é 0. Coloca uma força lá para atuar, 50 para a esquerda, 50 para a direita, a resultante está dando 0. Então, mesmo que eu aperte aqui, ó, o carro não se move. Beleza. Agora a gente deixa um. Tá lá, tá se movendo. Depois dele entrar em movimento, ó, coloquei outra força, ele não para, porque a força é a mesma, ó, tá? Aqui continua como se não existisse força nenhuma atuando sobre ele, só que em movimento retilíneo uniforme, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, então, ó. Quando a resultante das forças que atuam sobre uma partícula for nula, se ela estiver em repouso, continuará em repouso. Se estiver em movimento, estará se deslocando com o movimento retilíneo uniforme, que era a primeira lei de Newton, que nós vimos na aula passada, beleza? Dizemos que a partícula está em equilíbrio em uma das seguintes situações. Primeiro, a partícula está em repouso, a gente chama de equilíbrio estático, beleza? Segundo, a partícula está em movimento retilíneo uniforme. Isso é um equilíbrio dinâmico. Como vimos na primeira lei de Newton, qualquer uma dessas situações ocorre quando é nula a resultante das forças que atuam na partícula. Consequentemente, nós temos aí, ó, a resultante. A condição para que uma partícula esteja em equilíbrio é que seja nula a resistência das forças que nela atuam. R é igual a 0 ou somatório, essa letra grega, isso aqui é uma letra grega sigma,
tá? Significa somatório. Somatório das forças é igual a zero. Desculpa. Que é a nossa situação aqui, ó. Somatório das forças está dando zero. Tem força atuando sobre o carrinho? Tem força. Eu estou dizendo que não tem força? Não. Tem uma força para a direita, tem uma força para a esquerda, beleza? Mas a resultante delas é zero, beleza? Se é maior para um lado, não está mais em equilíbrio. Agora lá, ó, equilíbrio e mesmo assim o carrinho continua em movimento. Mas como? Movimento retilíneo uniforme, beleza? Volta aqui, sigamos. Copie o exemplo 1 da página 89. Você pode parar a aula aqui, copiar e depois continuar. Ou pode continuar vendo a aula e depois copiar. Mas eu sugiro que você dê pausa aqui e copie o exemplo 1 e depois continue. Que eu vou fazer mais exemplos aqui agora, beleza? Então, equações do equilíbrio. Observe o seguinte, que tem um corpo. Nesse corpo está agindo três forças. Eu prego e desenho nele, passando por esse corpo, no centro das forças ali, um plano cartesiano XY, tá? Então estava lá, já tinha o corpo, eu venho, o corpo e as forças atuando ali no centro dele, tá? Eu venho e desenho aqui o plano cartesiano. Lembra da aula de decomposição de vetores que nós fizemos, decomposição de velocidades? Então, aqui nós vamos precisar daquilo lá que nós aprendemos. Pessoal, aqui é sempre assim. Na física, na matemática, a gente não ensina nada à toa. Se aprender uma decomposição, é porque nós vamos precisar dela. Então, quem fez os exercícios, quem aprendeu a decomposição vetorial lá não vai ter dificuldade aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a projeção ortogonal dessas forças nos eixos F1, a componente F1x, a componente F1y, a componente F2x, a componente F2y, a componente F3y e a componente F3x. Então tá lá. Fizemos essa decomposição, projetei aqui F1x, F3x, F2x, F2y, F1y, F3y, beleza? Então, a condição para que uma partícula esteja em equilíbrio é que o somatório das forças em x seja igual a zero e que a somatória das forças em y também seja igual a zero. Essas equações são equivalentes à equação R é igual a zero. Exemplo, para você entender agora, hein? Presta bastante atenção. Não entendi nada daqui lá, professor. Beleza, vamos entender agora. Ó, uma esfera de aço, cujo peso é 50 kg-forças, está sustentada por um cabo preso ao alto de um mastro. Uma pessoa, exercendo na esfera uma força F horizontal, desloca lateralmente, mantendo-a em equilíbrio na posição mostrada na figura, que eu vou mostrar a seguir. Nessa figura, o vetor T representa a tensão do cabo, isto é, o esforço que ele, o cabo, exerce para manter a esfera na posição. Calcule o valor da tensão no cabo e qual o valor da força F que a pessoa está exercendo. Então vamos aqui a figura, está aqui a figura, beleza? Então como é que estava? Esse corpo aqui, essa esfera, estava aqui pendurado, tá? Aí ele vem e puxa a corda aqui, ó, e pronto, fica nessa posição aqui em equilíbrio, tá? Ou seja, quem olhar daqui está em repouso ou em movimento uniforme. Mas ele disse que, como o garoto está puxando e está parado, pelo desenho a gente infere que essa esfera está em repouso, beleza? Decomposição. Então, ó, traço aqui, passando por aqui um eixo, um plano cartesiano, ó, plano cartesiano, passando pelo corpo aqui, alinhado com essa força F, tá? Peguei a força F, alinhei ela aqui com o eixo X, ó. Beleza? Agora, vamos colocar as forças lá. A força peso tá aqui agindo, tá? A força de tração, vou decompor ela no plano X, no eixo X e no eixo Y. Então tá aqui, ó. T cosseno θ. De onde que saiu esse θ? Vou já mostrar ali. E T seno θ, ó. Fiz aqui um triângulo retângulo, ó, tá? Esse cara tem 90 graus
Esse aqui tem 60. Você lembra lá do oitavo ano que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então dá para descobrir o teto aqui. 90 mais 60, 150, para 180 falta 30. Então esse cara é 30 graus, beleza? Trouxemos ele para cá de novo. Aqui uma tabelinha, tá? De conversão, ó, graus, 30, 45, 60. O equivalente dele em radianos, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E assim por diante. Beleza? E a tangente desses três ângulos ali. São os ângulos notáveis que você tem que estar com isso aí na memória, hein? Mas, de qualquer forma, a tabelinha está aí para ajudar. Então, ó, o somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o enunciado do problema disse que o corpo estava em equilíbrio. Então, se o corpo está em equilíbrio, a resultante das forças que agem sobre ele é zero. Então, a resultante da força em X tem que ser zero e a resultante das forças no eixo Y tem que ser zero. Tá aí, impondo essa condição, nós vamos fazer as continhas agora. Quais são as forças que atuam no eixo X? Ó, a força F, ela tá todinha no eixo X, não tem componente no eixo Y, tá? Só eixo X, beleza? E a força que atua no eixo X para a esquerda é a projeção ortogonal aqui da tração, ó. T cosseno θ, tá? Então nós temos aqui, ó, F. Eu escolhi chamar F de positivo porque estava para a direita, tá? Mas eu podia ter chamado ela de negativo, não tem problema. O importante é você manter a coerência. Tudo que tiver apontado para a direita é positivo. Como só tem F, só F. Quem está para a esquerda, T cosseno de θ. Então chamei de negativo. Então fica F menos T cosseno θ é igual a zero. Não preciso mais disso, tá? Isso aqui é só para lembrar. O que você precisa fazer na sua equação? Isso aqui, tá? F menos T cosseno de θ é igual a zero. F é igual a T cosseno θ, que é a resposta da letra A. Ele quer saber o valor de F. Agora, olha só. Eu sei F? Não sei. Eu sei o valor de T? Não sei. Eu sei o valor de cosseno. Tá aqui. É só olhar aqui. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mas eu tenho duas incógnitas e só uma equação. Não dou conta de resolver esse problema. Deixa ele aí. Vamos ver lá o somatório das forças em Y. O que está para cima eu chamei de positivo. Então, T vezes o seno de θ. E quem está para baixo eu chamei de negativo, menos o peso, é igual a zero. Não preciso disso, tá? Lembrou disso dali? Pronto, agora vamos aqui. Ó. T seno de θ menos P é igual a zero. T seno de θ é igual a P. T é igual a P sobre seno de θ. Observa que agora o P foi dado no problema e o seno de θ está aqui na tabelinha. Então a gente agora dá conta de descobrir o valor da tração, da tensão. Peso era 50, seno de θ está aqui na tabela, é meio, ó. Lembrando aqui do quinto ano, divisão de fração. Esse cara aqui não era uma fração, mas a gente pode transformar ela numa fração como? Colocando o denominador 1 debaixo dele. Como que divide fração? Conserva a primeira, 50 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Esse cara estava embaixo, no denominador, passa para o numerador. 50 vezes 2, 100. 100 dividido por 1, 100. Então, o valor da tração, que está puxando a corda lá, que está sustentando a esfera, na corda, é 100 kg força. Agora que a gente sabe o valor de T, nós temos aqui o valor de T e o cosseno de θ, a gente calcula F. Olha lá, F é igual a T cosseno de θ. Cosseno de θ raiz de 3 sobre 2. 100 dividido por 2, 50. E isso fica 50 raiz de 3. No livro, ele calculou a raiz de 3 aí utilizando a calculadora, dá 1, alguma coisa. E isso fica 86,6 kg força. É o valor de F, é o valor com que o menino puxa a corda lá, beleza? Outro exemplo. Em um bloco colocado sobre uma mesa lisa, atuam as forças mostradas na figura.
Então, ó, nós temos aqui 4 newtons puxando para a esquerda, 2 newtons e 2 newtons puxando para a direita. A princípio, não importa, tá? Que esses dois caras não estão atuando na mesma linha dessa aqui, tá? Por enquanto, isso não faz diferença para nós. O que importa? Está na mesma direção. Qual que é a direção? Horizontal, tá? Essas forças estão na direção horizontal, essas aqui estão essa aqui também está na direção horizontal. No entanto, os sentidos são opostos. Esse está para a esquerda, esse está para a direita. Quem está para a direita, eu posso somar. 2 mais 2, 4. Beleza? Agora, quem está para a direita eu chamo de positivo, quem está para a esquerda eu chamo de negativo. 4 menos 4, 0. Qual é a resultante? 0. Então, qual é o valor da resultante das forças? Já respondemos, 0. O bloco está em equilíbrio? Sim. Por quê? Porque a resultante das forças é 0. O bloco está em movimento? Perdão, o bloco pode estar em movimento? Sim, ele pode estar em movimento. Se ele estiver em movimento, que movimento é? Movimento retilíneo uniforme, tá? Que é o lado do bonequinho que a gente acabou de ver, ó. Força nele. Tá lá, velocidade, mostra velocidade, mostra velocidade, mostra a soma, bota um bonequinho. Olha lá. Tá em movimento. A resultante é 0, mas ele continua em movimento retilíneo uniforme, beleza? Um arado desloca-se em movimento retilíneo uniforme, puxado por dois tratores que exercem força sobre ele, F1 e F2, mostrado na figura. Cada uma das forças vale 100 kg forças. E Fzinho aqui, ó, é a força total de resistência que tende a impedir o movimento do arado. Beleza, então tem dois tratores aqui puxando o arado. Esses três corpos aqui, ó, estão em movimento retilíneo uniforme, ou melhor, o arado está a resultante aqui está dando ele se mover em movimento retilíneo uniforme, beleza. O arado está em equilíbrio? Sim. Por quê? Porque ele falou que é movimento retilíneo uniforme. Se está em movimento retilíneo uniforme, está em equilíbrio. Quais são as duas formas de um corpo estar em equilíbrio? Equilíbrio estático, quando ele está em repouso. Equilíbrio dinâmico, quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Qual é o valor da resultante das forças que atuam sobre o arado? Ora, qual que é a resultante? Se eu disse que ele está em equilíbrio, é porque a resultante das forças que atuam sobre ele é 0, é nula, beleza? Não esqueçam isso. Está em repouso? Qual a resultante das forças? 0. Está em movimento retilíneo uniforme? Qual a resultante das forças? 0. C. Use o teorema de Pitágoras e calcule a resultante de F1 e F2. Onde que eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, gente? Vocês estão vendo triângulo? Estão vendo? Eu estou. Olha só. Lembra da primeira aula de soma de vetores? Você pode pegar um vetor. A soma de vetores é quando você pegava o desenho, pega uma flechinha e coloca o final dela no começo da outra. Não ficou muito certinho aqui, mas enfim, tá? Então eu peguei essa flechinha aqui e desloquei para cá, que era a regra do paralelograma, lembra? Tá. Beleza. Agora tá aqui, ó. A resultante das forças é a soma desses dois vetores. Como é que soma vetor? Somou, pegou o finalzinho de um, colocou pegou o início de um, colocou no final do outro. Então tá aqui, ó. Observa que a resultante está alinhada aqui, ó, com F, beleza? Então agora a gente tem aqui um triângulo retângulo, tá? Isso aqui é a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente a esse ângulo aqui. Como que calcula? Tá aí, F, que é esse amarelo, a força resultante, é 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, tira a raiz de tudo isso aí. Isso dá aproximadamente 141 kg força. Qual é o valor de F? Qual é o valor dessa força aqui, galera? Vai. Você não pode errar isso mais. Enfim. Se você respondeu 141, você acertou. Por que, professor, que é 141? Ele está em movimento retilíneo uniforme. Isso quer dizer o quê? Que ele está em equilíbrio. E se está em equilíbrio, a resultante das forças é 0. Então, se tem uma força de 141 atuando para frente, e ele está em equilíbrio, é porque tem uma força de 141 atuando para trás, beleza? Então, a direção horizontal, o sentido de F é para a esquerda, enquanto o sentido de F maiúsculo é para a direita.
Na figura abaixo, uma pessoa empurra para cima um pacote de meio quilograma força que está apoiado na palma da mão. A força exercida pela pessoa é vertical para cima e vale 12 newtons. Quais são o módulo, a direção e o sentido da resultante R das forças que atuam no pacote? Então, olha só, primeiro a gente tem um problema aqui de unidade. O peso foi dado em quilograma-força, enquanto que a força foi dada em newtons. Eu não posso simplesmente chegar e fazer a conta de um com o outro. Eu preciso converter um desses dois aí. Ou eu converto newton para quilograma-força, ou eu converto quilograma-força para newton. Então, quanto que vale meio quilograma-força em newton? Eu escolhi converter para newtons, tá? Pega lá a nossa unidade padrão, lá na primeira aula que nós definimos que era 1 quilograma-força, nós vimos que 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons. Você olha para esses dois caras aqui, você tem que ser capaz de saber que meio é a metade de 1. Ora, se esse cara é a metade desse, e a relação de proporcionalidade entre eles é direta, ou seja, quanto mais eu aumento quilograma-força, mais aumenta newton, então, se esse dobra, esse também dobra. Se esse diminui pela metade, esse diminui pela metade. Então, a metade de 9,8 é 4,9. Ou seja, meio quilograma-força é igual a 4,9 newton. Agora sim, eu posso pegar esse 12 e subtrair desse 4,9. Quem está para cima, eu considerei positivo. E quem está para baixo, eu considerei negativo. Então, a força resultante é 12 menos 4,9. Isso dá 7,1 newtons para cima. Aí ele pediu para dar a direção. A direção é vertical. E o sentido para cima. Tá aí, direção vertical, sentido para cima. Suponha que a partícula mostrada na figura 4.17 esteja em equilíbrio. Considere o módulo de força. Vamos ver lá na figura que facilita. Então tá aqui, ó. Considere que essa partícula aqui está em equilíbrio. O módulo da força F2x é igual a 10 newton. Então, ó, módulo, galera, é o número sem direção, tá? Então, ó, a gente já está vendo aqui. A direção da força F2x é o quê? Horizontal. Qual é o sentido? Para a esquerda. Beleza? O módulo dela, agora ele falou para a gente, vale 10. E o módulo de F3x é igual a 7. Ou seja, esses dois estão atuando aqui no mesmo sentido. Então, a gente simplesmente soma eles. 7 mais 10, 17. Quanto vale F1x? Então, ó, a partícula está em equilíbrio, a soma das forças no eixo x tem que ser zero. Se esses dois valem 17, quanto que vale esse? 17 também, beleza? Então, 17, esses estão para a esquerda, você pode considerar que é menos 17, mas o que ele perguntou, o módulo é só o número, então vale 17. Considere que o módulo de F3y é igual a 15, então esse cara aqui vale 15. E o de F2y vale 6. Então, ó, esse vale 15, esse vale 6. Eu preciso que F1 mais F2 dê 15 também para ficar em equilíbrio, né? 15 para cima, 15 para baixo. Então, esse vale 6. Quanto que falta para chegar a 15? 15 menos 6, 9. Logo, F1y vale 9, viu? Eu não preciso nem de calculadora, nem de lapiseira. Faz na cabeça essas aí, hein? Acho que esse é o último dessa aula. Um bloco cujo peso é 50 kg força. Então tem aqui esse bloco, o peso dele é 50 kg força. Está sustentado por duas cordas verticais. Cada uma dessas cordas é capaz de suportar uma tensão de até 60 kg força. Então, ó, ele pesa 50 e cada uma das cordas dá conta de segurar ele sozinha, mas tem duas, beleza. Letra A, qual é o valor da tensão em cada corda? Olha, cada corda sustenta a metade do peso, tá? Então, se o peso é 50, cada uma dessas cordas está segurando 25 kg força. Letra B, uma dessas cordas poderia ser utilizada sem se romper para sustentar a esfera de 50 kg força na figura 4.19, na posição mostrada, e poderia ser usada pela pessoa para puxar lateralmente. Então, olha só,
Essa corda sustenta até 60 kg força. Passando disso, ela corre o risco de se romper. Vamos considerar que ela se rompe, né? Passou de 60, se rompe. Então ele está perguntando se uma dessas cordas, uma só, seria capaz de sustentar a esfera. A resposta é não, porque a tração que nós calculamos lá era igual de 100 kg-força, que é maior do que 60, logo a corda ia se romper. E se ela ia poder ser usada para puxar lateralmente? Também não, porque a força F é 50 raiz de 3, que dá 86,6 kg-força, ou seja, uma dessas cordas não poderia ser utilizada naquele problema anterior, porque ela ia se romper. Ainda tem mais esse. Suponha que um automóvel esteja se deslocando em uma estrada horizontal com movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme significa que o corpo está em equilíbrio. Eu ouvi você dizendo, obrigado, Senhor. O motor comunica ao carro uma força de propulsão cujo valor é de 800 N. F representa a força total de resistência, atrito, ao movimento. Tendo essas informações, responda: o automóvel está em equilíbrio? Vai, responde sozinho. Sim ou não, sim ou não, sim ou não, valendo 50 conto. Tudo bem, você acertou, tenho certeza. Olha aqui, ó. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme significa que o corpo está em equilíbrio. Qual é o tipo de equilíbrio? É equilíbrio estático? Não, eu tenho certeza que você é esperto, ou esperta, né? Respondeu equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é quando o corpo está em repouso. Qual deve ser o valor dessa força F aqui, hein? Qual deve ser o valor dessa força F? Lembrando, olha só, que isso aqui, a gente está vendo essa setinha aqui, ó. Ela não se soma com isso, hein, galera? São duas coisas completamente diferentes. Força e força, isso aqui é velocidade, tá? Então, observe o seguinte, nós temos uma força de 800 N para frente, ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, está em equilíbrio, a soma das forças tem que ser zero, então quanto que vale esse F aqui? Se você disse 800, parabéns, você entendeu, está no caminho certo. Agora sim, terminamos. Valeu, abraço, até a próxima aula. Não perca, são duas aulas importantíssimas, tá? E, e é isso, valeu, abraço. Não tem dever nessa aula, que o dever está na última aula.